Oi, tudo bem? Meu nome é Lívia e hoje eu quero conversar com você um pouquinho sobre karma e tudo que eu falar aqui é uma coisa que você vai conseguir colocar na sua vida agora e já fazer mudanças. E assim como você vai ter um conhecimento novo, eu vou jogar uma baita responsa no seu colo. Primeiro de tudo, a gente vai desativar qualquer ideia que a gente tem sobre karma, de que karma é negativo, cortando, desativando qualquer ideia de que karma é negativo. Karma apenas significa ação. Ação que você faz. Então, toda ação que você tem é karma. E se você tem ações negativas, você vai adquirir o karma negativo. Se você tem ações boas, você vai ter coisas boas. Simples assim, simples assim. A gente complica. E assim, eu digo pra você que a gente pode ver o karma como um professor, tipo como um doutrinador. O karma nos ensina as coisas, o karma nos mostra o que a gente tem que olhar e dar ter uma ação pra gente consertar tudo. O karma, basicamente o karma, ele vai te trazer movimentações na sua vida para que você tenha uma reflexão e veja, isso ruim, vamos por ruim, tá? Isso ruim está acontecendo comigo. Então, o que será que eu preciso fazer para mudar isso? Porque, gente, é aquilo, a gente sabe o que acontece na nossa vida. Se a gente não muda o padrão, ele vai se repetir até a gente ter aquele start e mudar tudo. Então ele vai trazer as movimentações na sua vida para você observar e aí a partir de uma consciência superior que você tem, você sabe o que é melhor e o pior, você sabe o que é certo e errado e a partir das suas ações sendo corretas e ele vai te mostrando. E aí você vai entendendo, isso tá se repetindo, vou olhar, vou corrigir e vou ter uma ação correta para isso não acontecer mais. Simples assim, porém é difícil na prática, né? Uma coisa que eu te falo, o que o outro faz não importa. O que importa são as suas ações, é o seu autocontrole, o teu autoconhecimento aqui. Por isso que eu tô te trazendo esse conhecimento. Vai, uma pessoa foi super horrorosa com você. Aí você fala, eu vou ser boba? Eu vou ser horroroso com ele também? Gente, não é o caminho. Eu sei que por mais que a gente quer, né, castigar o outro, punir o outro, porque ele machucou a gente de algum jeito, meu, ó, um pensamento muito aqui. Você vai perder ou vai ganhar mais sendo, tipo, um ingênuo, uma pessoa pura. Tipo, o outro fez alguma merda pra você. Só que você fala, não vou reagir, eu não vou brigar, não tem porquê. O que é do outro é do outro, não tem nada a ver comigo. O que o outro faz de errado diz mais sobre ele do que diz sobre mim. A crítica que o outro tem sobre mim diz mais sobre essa pessoa do que sobre mim. Tá entendendo, gente? Pra gente parar de brigar, parar de ser ativo e todo mundo ser um ser humano melhor, o que é do outro, é do outro. Você querer ser superior, querer mostrar ali a sua verdade, não tem porquê. Que o outro só muda vendo o seu exemplo. Se o outro vê, tipo assim, imagina, ó, vou te dar uma situação aqui também. O outro é uma pessoa bem ruim, bem chatinha assim. E você tá na tua paz e ele é negativo e você fala só apenas, não gosto de negatividade perto de mim. Você impõe os seus limites, né? Porque aí é bom pra você. Mas impor esses limites com amor. Mas você vê aquele outro fazendo aquelas asneirinhas dele, ele tá no tempo dele. Você meio que intervindo, meio que você tá até alterando o karma dele. E assim, não tem nada a ver com você. Então, quando o outro tá ali fazendo a macaca e você tá ali superior, você tá. Não superior de tipo ser superior, mas você tá mantendo uma consciência mais elevada, tipo, você tá sendo a sua melhor versão em qualquer situação, sendo ela boa, ela ruim, ela média, você não vai perder. Você não tem nada a perder sendo puro de coração. Você não tem nada a perder quando o outro tá lá se esgarçando numa briga e você tá quieta ouvindo. Ouvindo não, porque se o outro tá brigando, você pode entrar aqui e sair por ali. Mas ao mesmo tempo você tá no teu controle, você não tá junto, sabe? E assim, eu sei que tem muita gente na nossa família que a gente quer mostrar, a gente quer mostrar um caminho, a gente quer isso e aquilo, né? Quer que as coisas aconteçam do nosso jeito, mas apenas o exemplo. E você tendo essa consciência de você tendo ações corretas, né, para você gerar karmas positivos, coisas boas, o outro vai ver e vai falar, nossa, que legal ser assim, né? Porque eu acho que quando a gente tá meio que estudando espiritualidade e autoconhecimento, a gente adquire muito conhecimento, mas colocar na prática, aí já é lá outra coisa, né? Tipo, você sabe que você tem que ser legal, tem que ser justo, assim, correto, você tem que ser ético, mas aí muitas vezes você dá aquela deslizada. Então, gente, faz por você, entendeu? É simples, né? Porque assim, se a gente pensar no final das contas, é só a gente ser bom, é só a gente ser justo, é só a gente ser correto, é só a gente pensar mais no coletivo, né? E
não no coletivo, a gente tem uns pensamentos um pouco mais abrangentes, né? Tipo assim, se eu penso, vou consumir vou comprar uma roupa. E aí eu sei que aquela indústria, ela tem trabalho escravo, trabalho que não é o certo, não paga as pessoas direito, paga uma miséria, da China, né? E aí se eu compro aquela roupa porque eu acho que eu tô fazendo um bom negócio com dinheiro, será que eu tô? Porque eu tô investindo num negócio que é meio, né, não tão bom assim. Você entende? A gente tem que colocar esses pensamentos basicamente em tudo na nossa vida. Porque é assim que a gente muda o mundo, é assim que a gente muda a gente primeiro pra mudar o mundo, entendeu? Que o outro te vê e você vira um exemplo. Mas em tudo, como tá o produto? O que aquela indústria, ela gera? Aí eu vou lá, porque tudo que você consome, você tá investindo, entendeu? Então, isso de karma, você pode falar, nossa, Lívia, mas eu vou bitolar, vou ficar pensando tudo nisso. No começo é um pouco maluco, mas depois quando você tem uma certa consciência, a gente vai automático. Você já sabe, todo ser humano sabe o que é certo e errado, gente. Isso aqui, ó. E isso de karma, gente, é como se a gente estivesse numa prisão e a gente tivesse a chave. Só que a gente não tá usando, a gente não tá se liberando porque a gente fica preso nos mesmos padrões que não são positivos pra nossa vida, entendeu? E a gente pensa, ai, mas que bobinha, eu vou ter que ser bonzinho com todo mundo, vou ter que ser certinho com todo mundo. Vai. Porque se você é bom com o outro, você não perde nada. Se você é ruim, se você desrespeita, se você humilha, você perde, meu. Você não tem como ter uma consciência tranquila você fazendo isso com outra pessoa, com um animal, com qualquer coisa. E agora, com este conhecimento que todas as suas ações contam e contam sim, você tem a chave dessa prisão. A ação sua, feita com ética, feita com sabedoria, feita com consciência, ela vai destrancando essa sua prisão. Então, o que você vai escolher? Tá vendo como o conhecimento é muito importante? E o conhecimento certo, porque a gente começa a pesquisar muito, a olhar muita coisa, ouvir muita gente, e a gente vai se perdendo mais e mais. E o principal problema do ser humano relacionado ao karma é que a gente age muito a partir do nosso ego, né? Eu tenho ciúmes, ego. Eu tenho... eu sou de esquerda, eu sou de direita na política, ego. Você não é nada disso que você acredita ser. Você é apenas um espírito tendo uma experiência na Terra. E você levando essa experiência com uma consciência muito maior de que você não é só essas coisas que o ego te prende, você consegue alinhar muito mais o teu viver, entendeu? Porque se você fica só batendo nessa mesma tecla de reatividade, de querer estar certo, de querer ter razão, de querer manipular o outro, você vai se afundar. Eu brigo porque o outro é de esquerda e direita. Eu me incomodo porque o outro não pensa igual a mim. Ele tem que pensar a mim porque eu estou sempre certo. Isso é tudo coisa de ego. Tudo coisa de ego. Então, quando você silencia esse ego, porque você não é isso. E aí você age a partir de uma consciência mais elevada que você tem, você sabe o que é certo e errado. Pronto, acabou. Você não é Deus, você não é Jesus. Mas quando você vai construindo esse agir correto, você se aproxima cada vez mais. E nisso você não cria mais o famoso karma negativo. E aquilo, tudo é karma. Seu nome é karma, a sua família é karma, sua mãe é karma, seu pai é karma, seu filho é karma, seus amigos são karma, o país que você mora é karma, a cidade que você mora é karma. E aí, então, quando você entende que tudo, absolutamente tudo, tem capacidade de te ensinar, se a minha mãe é o meu karma e eu não gosto da procrastinação que ela tem, eu já sei que eu não gosto, eu sei que aquilo não é bom, eu não faço isso na minha vida. É simples, parece muito difícil, mas é simples. Eu não gosto, meu pai é narcisista, eu acho isso horrível. Então eu vou ser uma pessoa que tem mais empatia. O outro mostra pra mim o que eu não quero ser e eu vou sendo a versão que eu quero ser. É isso. E esse karma, o karma que eu vou olhando nos outros, me ensina o que não é bom. E eu não quero ser o que não é bom, porque eu vim aqui pra ser o melhor que eu puder ser. Mas ele se repete na sua vida. Gente, isso é importante. Porque quanto mais tempo você leva pra perceber os seus karmas, mais tempo você tá presa nisso. De novo, meu pai é narcisista, então na minha vida eu vou atraindo o quê? Pessoas narcisistas. Nossa, aquela pessoa ali me traiu, o que eu vou atrair? Mais pessoas que me traem pra confirmar isso e pra eu ir lá e tendo essa mudança, porque senão você vai... O karma, ele te mostra o que você precisa ver. Quando, a partir do momento que você vê e muda aquilo, ele vai mudar. Então você tem que... É uma jornada infinita, é a tua vida inteira. Mas assim, todos os karmas, meu financeiro não aumenta, minha saúde não melhora, eu só acho pessoas que fazem isso, tudo na minha vida é desse jeito.
Olha, você tá com a chave, você pode mudar isso agora. Tudo que se repete... Ó, esse é um novo mantra, em vez de karma ser negativo. Tudo que se repete na minha vida e vira padrão, eu tenho que olhar. Por exemplo, política, o político, ele é corrupto, meu Deus, é ladrão. E o que você tá fazendo que é incorreto? O que você tá fazendo que você quer ter vantagem sobre o outro? O famoso jeitinho brasileiro. Nós todos aqui deste país temos que olhar pra isso. Do mesmo jeito que o político rouba e tira vantagem das pessoas, o que você tá roubando, o que você tá tirando vantagem de alguém? Assim, não precisa ser nada sério, você não precisa estar roubando, sei lá, 100 mil reais da conta de alguém. Simplesmente passar num semáforo amarelo. Você sabe que aquilo é pra você prestar atenção, pra você tomar mais cuidado, ser mais cuidadoso, aí você apenas acelera. Acelera porque tá amarelo ainda dá. Você entende? Como que é isso? Você não tá tirando vantagem de quem realmente poderia passar, você tá querendo ir na frente. Todas as ações contam, todas as suas atitudes contam. Fez sentido? Faz sentido isso pra você? Tava conversando com meu irmão sobre karma e ele me trouxe uma pergunta que ele é meio cético de tudo isso, então eu vou trazer pra vocês, pessoas que não acreditam muito em nada disso. Ele perguntou, nossa, mas isso de karma, pra uma pessoa rica então é muito fácil, porque o pobre, se ele entende que o karma dele é ser pobre, ele aceita esse karma, eu sou pobre, ponto, acabou, eu tenho que continuar minha vida assim. Então o rico só se aproveita e tira cada vez mais dessa pessoa. E é aí que eu te digo, até pela neurociência, o pobre continua pobre. Não vai ser culpa do rico, não vai ser culpa do karma. O karma só tá mostrando pro pobre que ele é pobre, entendeu? Mas a partir do momento que você entende que a sua pobreza financeira pode ser o seu karma, o que eu vou fazer? Eu vou olhar as minhas ações, as minhas atitudes para mudar isso. Quando você olha as suas ações, você abre as portas. Então, o que eu tô tendo de ação que me conduz para uma pobreza? Colocar consciência nessas ações também. Você pensa, vai, o que eu tô fazendo que eu continuo pobre? Eu tô num padrão que eu acumulo muito porque eu tenho medo de perder. Quando eu vou numa loja, eu quero comprar o mais barato do mais barato porque eu tenho medo de não ter. Você tem que apenas, quando você tem que mudar a tua mentalidade, até pela neurociência, quando você acredita mais, quando você faz novas conexões neurais no seu cérebro, as coisas mudam. Então, eu sou pobre, quero mudar, você tem que começar a agir um pouquinho mais de rico. Você tem que se fingir de rico ali, até você conseguir. Mas é o que eu falo, a gente tem muito da nossa carga ancestral, da nossa carga de outras vidas. Então, assim, se você tá com isso de dinheiro, você tem que ir observando. E o dinheiro, gente, vou trazer um outro pensamento aqui que não é muito desse vídeo, mas vou trazer. Se você tiver com problema de saúde, o dinheiro não é nada. Se você estiver brigando com alguém que você ama muito, o dinheiro também não é nada. Ou se a pessoa aceitar te chamar de volta porque você pagou ela, aí também não vale, né? Então a gente tem que ter muita consciência em tudo que a gente vê, em tudo que a gente faz, em tudo que a gente escuta, em tudo que tá na nossa vida. E ele me trouxe outro pensamento também, igual quem me acompanha aqui sabe que eu já morei na Índia e no orfanato com criança com AIDS. Aí ele fala assim, mas isso de karma, as crianças na Índia, nasceu na Índia e nasceu com AIDS e são órfãos, e aí? Gente, eu sei que isso isso, cada um vê a mentalidade que vai querer escutar. Então, assim, uma pessoa bem ferrada que passou só perrengue na vida, que é o karma dela. E assim, gente, a gente tem que olhar com uma consciência, assim, o espírito dela, antes de vir ter essa experiência no planeta Terra, pediu, vou passar por esse perrengue, esse perrengue, esse perrengue e esse perrengue. Pediu essas dificuldades pelos erros cometidos em outras encarnações. Tudo que a gente passa na nossa vida não é aleatório, não é aconteceu do nada. Basicamente a gente pede essas situações mais difíceis. É punk, é terrível, é meio, né? Mas vai saber o que a gente já fez. E também, gente, sem peso também. O que você já fez, passou, mas ao mesmo tempo é olhar com... Gente, a gente tem que meio que olhar com um olho de positividade, um monte de coisa na nossa vida pra gente conseguir ultrapassar. Igual eu falei, eu perdi minha mãe bem nova. E era eu e ela contra o mundo. Só que eu vejo hoje a pessoa que eu me tornei com os conhecimentos que eu tenho e praticando isso na minha vida, com ela não seria assim, eu ia ser uma patricinha que tá nem aí, ó, tá nem aí. Aquilo, isso do karma também. A nossa vida aqui, nossa vida material aqui, ela é muito rápida, assim, pros planos, né, superiores, vamos por assim. A nossa encarnação dura horas no tempo, que não é tempo que a gente conhece aqui. Então, assim, é muito rápido é muito rápido. Por isso que a gente tem que dar o nosso melhor, por isso que a gente tem que fazer o nosso melhor. Não é nem não vale a pena você fazer o mal. Você vai colher o mal, você vai prejudicar o outro, você vai trazer
problema pra você gigantesco, então não faz sentido mais, gente, não faz mais sentido a gente fazer mal pra ninguém, nem pra gente, nem pra nada. Escolher interações positivas. É igual energia, igualzinho frequência. Se você vibra alto, você vai atrair o alto. Tá vendo como tudo tá interligado, como tudo faz muito sentido aqui? Se você tiver um karma negativo, você fazer, né, erro, vai voltar o erro. Então, tipo assim, é fácil de entender. Sim, você pode trabalhar com isso nas 24 horas do seu dia. Tá com problema? Tá vendo que aquilo tá se repetindo? Olha, e muda. É simples, porém muito complicado, muito complexo. Mas agora você sabe, agora você tem a oportunidade de mudar e de melhorar a tua vida você mesmo, sozinha, com as suas ações. Então é isso.